Ai, olhem, eu confesso-vos, já tentei fazer este vídeo mais do que 5 vezes. A última tentativa até estava a correr bem, mas depois dei-me conta de que talvez o melhor seja eu dividir este vídeo em dois e não juntar as duas obras como eu estava a pensar logo à partida, ou seja, estava a pensar como é óbvio e como é normal aqui, e eu juntar a opinião de duas obras que ainda por cima são de autores portugueses que eu li agora em junho, e fazer um vídeo só. Mas, tendo em conta tudo aquilo que eu quero dizer das duas, sobretudo da segunda, acho melhor, também para mim, para não me cansar tanto e não fazer um vídeo tão grande em que eu começo depois a sentir a garganta seca de estar a falar há muitos minutos a fio, acho que eu os vou dividir e vou fazer então 2 vídeos separados. Já este acaba por ser o primeiro e acaba por servir de introdução para o segundo, porque estou a explicar-vos por que razão queria fazê-los, queria juntar as duas leituras num vídeo só, e por que razão acabei por desistir dessa ideia e dividir o vídeo em dois, ou seja, fazer um vídeo de opinião para cada uma das obras que eu li agora durante o mês de junho e que são de autores portugueses e que foram a minha participação no projeto da Fátima do canal Abrir o Livro, projeto esse que se intitula Literatuga e que é facilmente entendível que nos convidava para lermos durante este mês literatura portuguesa, fosse ela de que século fosse ela de que género fosse e fosse ela de quem fosse. Logo que fosse de um autor português, vocês poderiam ler o que quisessem, fosse uma obra, duas, acumular durante o mês de junho só a literatura portuguesa, o que vocês quisessem. Eu, como já sabem, estou a ler, a continuar a ler todos os meses algo de literatura portuguesa, e por isso foi juntar o útil ao agradável, foi continuar com este meu desafio e foi ao mesmo tempo participar no projeto da Fátima, de quem eu gosto muito, e deu-me muito prazer em participar no seu projeto inaugural, ou seja, o primeiro projeto, o seu cantinho, e continuar a ler a nossa literatura, ou seja, a nossa literatuga. E como vou dividir este vídeo em dois, vou neste primeiro vídeo falar-vos da primeira obra que eu li de literatura portuguesa durante o mês de junho. Não é de um autor que eu desconhecesse, aliás, nenhuma das duas é de um autor que eu desconhecesse. Fazia parte já dos planos para as minhas leituras de junho, ou seja, não foi cumprir à risca a minha TBR, e falo-vos então da primeira obra que eu li de autores portugueses. Enganei-me, não é este, que foi nada mais nada menos do que Norberto Moraes, O Sítio do Lugar Nenhum. Esta obra, como vos disse, não foi a primeira experiência nem o primeiro contacto que eu tive com Norberto Moraes. Há mais de 4 anos, ainda não tinha eu cantinho, só tinha blog, li O Pecado de Porto Negro e adorei esta experiência, foi mesmo muito positiva. Amei a história fogosa de amor que existe neste Porto Negro e tudo o que está relacionado com este pecado do Porto Negro, e gostei tanto desta obra e do estilo do autor que lembro-me perfeitamente de, na altura, andar a cuscar nas internets se este Porto Negro de verdade existia ou não, e dei-me conta de que não, e dei-me conta também de que, agora lendo O Sítio do Lugar Nenhum, que uma das coisas que, pelo menos nestas duas obras, é comum em Norberto Moraes, para além de outras coisas de que eu vou falar, é que as suas tramas sempre se passam em lugares inventados, mas lugares inventados, e vou agora falar sobre este, lugares inventados que nos fazem recordar latitudes conhecidas, ou seja, que nos faz recordar e aproximar estes espaços à América Latina, à América do Sul, por um pouco de tudo, pelas pessoas, pelas características das pessoas, pelas características climatéricas, pelas características geográficas,
pela contextualização histórica, social e política. Tudo isto nos faz remeter espaços como esta aldeia, que é a aldeia de Vícios, ou Porto Negro, a essas latitudes mais quentes, a essas latitudes que hoje em dia ainda continuam em algumas situações a ser muito turbulentas em termos políticos e sociais, com grandes desigualdades. Por isso nós facilmente, apesar de percebermos que isto se passa num país inventado, que esse país poderia facilmente ser um país da América do Sul. Então, uma das coisas que é comum a estas duas obras que já li de Norberto Moraes, e falando do sítio do lugar nenhum e dessa aldeia que chamada Vícios, uma aldeia que está lá, assim, não sabemos exatamente onde, uma aldeia à qual é difícil chegar, é uma aldeia que tem muito ou pouco ou quase nenhum contacto com aquilo que se passa ao seu redor. Temos uma caminhonete e o seu chofer que semanalmente, se eu não estou enganada, vai fazendo essa ligação com o exterior, vai levando coisas de Vícios e vai trazendo outras coisas para Vícios. E temos então uma aldeia que não é o único espaço que enche a narrativa e a trama desta obra. Há outros espaços, e espaços esses que nós vamos percebendo que estão presentes em duas linhas temporais. Não vos vou dizer se essas duas linhas temporais se vão cruzar ou não, vocês depois lendo irão aperceber-se disso, se sim, se não. E temos também, obviamente, a povoar tudo isto, um leque bastante grande de personagens, tanto numa linha temporal como na outra. Personagens essas que nos vão cativando, personagens essas que nós vamos conhecendo e personagens essas que têm sempre alguma característica que nos vai fazer simpatizar ou não com as mesmas, e histórias elas assim bastante intrigantes e bastante entusiasmantes, e que nós vamos facilmente seguindo, apesar das duas linhas temporais e apesar de, como já disse, nós estarmos perante uma trama com muitas personagens, mas mesmo assim não é difícil percebermos quem é quem, e também não é difícil, passadas as primeiras páginas e adentrando-nos na trama, depois não é difícil saber a que linha temporal pertencem e quem é quem em cada uma dessas linhas temporais e desses espaços que povoam esta trama. A juntar tudo isto, nós temos um estilo muito, muito peculiar de Norberto Moraes, um estilo também ele que nos remete para essas latitudes mais quentes e fogosas da América Latina, um estilo muito criativo, um estilo bastante cativante, que no meu ponto de vista aqui exagera um bocadinho às vezes nessa criatividade, porque não fiquei assim muito fã de algumas passagens aqui em que, por exemplo, o autor rima propositadamente palavras na mesma frase ou na mesma expressão. Achei isso assim um bocadinho exagerado, mas isso é picuinhice minha. Mas tudo o resto é extremamente agradável de se conhecer e de se ler. No entanto, não achei esta obra, para mim, tão entusiasmante e positiva como esta, por uma simples razão. São demasiadas as personagens, são demasiadas para que numa obra que nem é muito grande nós possamos conhecê-las aprofundadamente e elas possam ganhar asas e ganhar aquele desenvolvimento que eu gostaria que elas tivessem ganho, porque há muita personagem aqui interessantíssima, sejam elas com características mais heroicas ou mais vilãs, digamos assim, mas acho que havia aqui pano para mangas para que estas personagens, se fossem menos, tivessem esse destaque, esse desenvolvimento que elas bem mereciam e que não tiveram no meu ponto de vista, e que por isso mesmo fez com que esta experiência, esta segunda experiência que eu tive com as obras de Norberto Moraes, não fosse
tão preenchedora como foi o Pecado de Porto Negro e que fez com que eu lhe desse um 7 em 10. Esperava dar mais, esperava uma leitura e uma experiência mais entusiasmante e isso não aconteceu pelo motivo que já vos mencionei. E eu que sou uma apaixonada de personagens e do desenvolvimento que elas vão tendo e daquilo que nós vamos conhecendo mais aprofundadamente delas numa narrativa, não havendo isso, eu sinto-me algo defraudada e foi isso que aconteceu nesta obra e por isso mesmo eu só lhe consegui dar um 7 em 10, mas mesmo assim não deixo de a recomendar, porque muita gente já a leu e deu notas bem mais positivas do que a minha, por isso vocês não se acanhem. Se não conhecem Norberto Moraes, façam-no por favor, leiam qualquer uma destas obras. É óbvio que esta para mim é a minha favorita daquilo que eu já li dele, mas esta também não deixo de a recomendar. Sendo assim, recomendo as duas, obviamente que esta dei-lhe um 7 em 10 e pronto, e não foi aquilo que eu estava à espera dela, queria mais, queria muito mais. Ela não me deu, mas é como vos digo, aquilo que ela me deu acaba por ser muito positivo, não tanto como o Pecado de Porto Negro, mas mesmo assim motivo suficiente para eu a recomendar. É óbvio que de Norberto Moraes falta-me esta que eu vos mostrei logo no início do vídeo porque me enganei, falta-me a Balada do Medo, que eu acho que é sim a última em termos cronológicos daquilo que Norberto Moraes escreveu. A primeira foi O Sítio do Lugar Nenhum, que primeiramente foi, como é que eu ia dizer, editada com o título Vícios do Amor. Depois foi o Pecado de Porto Negro e agora sim, esta é a última obra dele que eu hei de ler um dia. E é isto, digam-me aí em baixo aquilo que acharam da minha opinião, se já conhecem Norberto Moraes, se sim, digam-me aquilo que já leram dele, se concordam com aquilo que eu disse sobre o Pecado de Porto Negro e O Sítio do Lugar Nenhum, e já agora também, sem spoiler, como é óbvio, digam-me se já leram esta e se ela vale a pena ou se eu devo refriar as minhas expectativas, ok? Gosto imenso da capa e gosto muito do título, mas não sei aquilo que eu vou encontrar aqui dentro, porque não li a sinopse, e se vocês me puderem dizer alguma coisa sobre esta, digam-me, mas aquilo que eu verdadeiramente quero é que vocês me digam aí em baixo nos comentários aquilo que sabem de Norberto Moraes e a opinião, se é que já leram de alguma destas obras, a vossa opinião, ou das duas, e se ficaram interessados em conhecer este novo autor português, eu aconselho vivamente que o façam se ainda não o conhecem, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo que de certeza absoluta será também sobre literatura portuguesa. Tchau!